com o Murilo Salviano, que tem os detalhes desse episódio. Murilo, boa noite para você. Esse é o chamado jabuti, né? É assim que o pessoal na Câmara se refere a essas coisinhas colocadas no meio de uma lei. E não foi votado porque os partidos menores se manifestaram, né? Pois é, Lenani, o primeiro deputado a pegar o microfone e questionar que projeto era aquele, por que ele estava na pauta, foi Miro Teixeira, da Rede de Sustentabilidade. Depois dele, outros parlamentares de partidos menores, como também da Rede, PSOL, questionavam também o Beto Mansur, deputado que estava presidindo a sessão, o que era aquele projeto, quem tinha pautado, qual era o texto, quem era o relator. Beto Mansur não sabia responder. E isso chamou muita atenção dos parlamentares. Outro ponto de estranheza entre os parlamentares foi por que aquele projeto substitutivo que seria apresentado ali no plenário da Câmara estava sendo costurado entre partidos governistas, como PSDB, Democratas, e da oposição, como PT e PCdoB. Essa parceria também foi um ponto de estranheza. E para completar, os deputados se perguntavam por que esse projeto estava sendo pautado diretamente no plenário da Câmara e não estava passando pela comissão especial. Vamos lembrar que tem uma comissão especial aqui na Câmara dos Deputados, especificamente para votar e analisar projetos de combate à corrupção, pautados, né, e influenciados aí por projetos que nasceram aí no cerne do Ministério Público Federal, com aquelas 10 medidas contra a corrupção. Então, vários fatores geravam estranheza, ninguém sabia explicar, então por isso que teve aquele grande bate-boca no plenário da Câmara dos Deputados. Hoje, o presidente da comissão especial que analisa esses projetos de combate à corrupção, Joaquim Passarinho, ele disse que isso foi uma tentativa de golpe, que todos os parlamentares com quem ele conversou, que fazem parte da comissão especial, ninguém foi procurado para debater e analisar o projeto sobre criminalização de Caixa 2, que seria apresentado ali no plenário da Câmara dos Deputados. O deputado Onyx Lorenzoni, que faz a relatoria dessa comissão especial, também chamou a situação de manobra, disse que foi procurado por alguns parlamentares para fazer a relatoria desse projeto de Caixa 2 ali no plenário, mas como ele não tinha acesso ao texto, não sabia quem era o autor, ele decidiu negar o pedido, não fez parte então das negociações, de acordo com ele, e o Onyx Lorenzoni, por conta de toda essa bagunça que foi gerada ontem aqui no plenário da Câmara, ele disse que nas próximas semanas a comissão especial vai tratar sobre a criminalização do Caixa 2. E a expectativa dele é que no final do mês de outubro ele conclua o relatório dele para apresentar esses projetos de combate à corrupção, e os projetos já podem ser pautados no plenário da Câmara, na expectativa dele, no final de novembro. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB, que foi indicado por alguns líderes partidários e deputados como um dos grandes agentes aí sobre esse projeto do Caixa 2, disse hoje que ele defende um projeto que criminalize o Caixa 2, mas que esse projeto seja feito à luz do dia e contemple o que foi proposto pelo Ministério Público Federal. Por isso, ele pede agilidade da comissão especial para analisar e propor uma proposta aí de criminalização, um texto, uma lei que criminalize o Caixa 2. A repórter Marina Francischini fez uma reportagem para a gente com detalhes de toda a repercussão aqui no Congresso Nacional. Vamos ver? A tentativa frustrada e pouco transparente de aprovar uma anistia para o crime de Caixa 2 na noite de ontem repercutiu mal na comissão que analisa medidas contra a corrupção. Haviam rumores de um grande arranjo. Você tinha um possível relatório com emendas que ninguém viu, né, com uma suposta anistia a quem tivesse cometido algum tipo de crime. Uma coisa muito estranha. Eu costumo dizer que chamando Projeto Bacalhau, né? Todo mundo sabia que existia, que vinha alguma coisa, mas ninguém sabia de onde vinha, o que era, não é? E cheirava muito mal. A manobra começou com o resgate de um projeto de reforma política esquecido na Câmara desde 2007. A jogada estava em apresentar uma emenda, que é uma mudança no texto original, dizendo: a punição só pode valer para crimes cometidos depois que a lei for aprovada. Ou seja, quem recebeu dinheiro por fora antes disso seria perdoado. Um dos que mais combateram a manobra ontem no plenário, Miro Teixeira, lembrou que se tivesse passado, a proposta livraria os políticos, inclusive de crimes que fossem cometidos na eleição desse ano. O projeto iria para o Senado, aprovado, iria à sanção presidencial, e se o presidente sancionasse, o faria depois da eleição municipal. Então, os crimes praticados, os crimes de Caixa 2 praticados nessa campanha municipal estariam anistiados. Mas se todo mundo ficou indignado, como o projeto foi parar na lista de votações? O clima é de ninguém sabe, ninguém viu. Algumas lideranças admitem que grandes partidos participaram da negociação.
Carlos Sampaio, do PSDB, que, segundo lideranças, participou dos bastidores, disse hoje que o projeto não traria nenhum tipo de anistia e que a criminalização do Caixa 2 precisa ser votada para valer já nessas eleições. Fica aqui uma sugestão de que pudéssemos realmente pensar com carinho na agilização desse tema, sem que haja conluio, sem que haja obscuridade, à luz do dia, com clareza. Para o PSOL, o projeto teve participação da alta cúpula da Câmara e do Senado. Nenhuma matéria de relevância na Câmara ou no Senado entra em pauta sem o conhecimento dos presidentes das duas casas e sem o seu aval. Está uma fuga do flagrante agora impressionante aqui na Câmara. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que não teve nada a ver com isso. Eu não sei de nada, o que é que se pretende, qual é o texto, se o texto é eficaz, em que momento vai votar. Isso não chegou ainda ao Senado Federal. Eu não participei em nenhum momento e não participaria. Parece aquela brincadeira de criança, né? Comigo não tá. O fato é que com Michel Temer em Nova York, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é quem está à frente da presidência da República, mas é claro que ele continua dando as cartas na Câmara dos Deputados. A Andréa Sadi conversou com o Rodrigo Maia mais cedo exatamente sobre essa tentativa de manobra na Câmara, essa tentativa para anistiar quem fez Caixa 2. Aliás, quem fez não, quem fez e quem faz, né? Porque você viu aí o deputado Miro Teixeira explicando que a ideia era anistiar também quem aderisse às práticas do Caixa 2 nessa eleição municipal que vai acontecer daqui a 2 semanas. Vou falar então com a Andréia. Andréia, Rodrigo Maia diz que não tem nada a ver com isso. Calheiros não tem nada a ver com isso. Mas a versão do primeiro secretário da Câmara não é bem essa, né? Queria que você contasse a história direitinho. Leilani, você estava falando de brincadeira de criança e estava me lembrando aqui o que me disse um deputado hoje. Parecia aquela batata quente, sabe? Também Exatamente. Brincadeira de criança. É um clima de veja bem aqui hoje. De fato, todo mundo está dizendo que não tem nada a ver com isso. O primeiro secretário, Beto Mansur, deputado, falou para mim assim hoje, olha, não é o primeiro secretário quem pauta projeto, quem pauta é o presidente da Câmara, ou seja, o deputado Rodrigo Maia, junto com o colégio de líderes, ou seja, todos os demais parlamentares. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo, contar como é que foi ontem, o que eles estão dizendo aqui nos bastidores, como é que foi essa articulação. Bom, Beto Mansur disse que estava ali presidindo a sessão da Câmara ontem, exatamente porque Rodrigo Maia está no Palácio do Planalto. O Valdir Maranhão, que é o vice-presidente, como a gente tem acompanhado aqui, o que os deputados dizem, que ele não tem condições de tocar os trabalhos, então sobrou para Beto Mansur. Ele estava lá na sessão e, de repente, segundo ele, chegou ali esse projeto pelas mãos da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Quando ele viu o teor do projeto, que ele disse ter sido surpreendido, ele suspendeu a sessão por 20 minutos e foi até a presidência da Câmara, onde estavam exatamente Maranhão e a maioria dos líderes partidários. Segundo me disseram, isso já não veio do deputado Beto Mansur, mas de outros deputados, todos os partidos, os grandes partidos, tinham representantes nessa reunião. Então eu estou falando do PSDB, do DEM, do PP, que é o Partido Progressista, o próprio PT também, o Partido dos Trabalhadores. Ficou mais fácil fazer a pergunta no sentido inverso, quem não estava? E aí os deputados me disseram assim, ninguém da Rede, nem do PSOL. Exatamente os partidos que protestaram contra o que eles chamaram de golpe, de manobra, ontem no plenário. Pois bem, o que eles estavam discutindo nessa reunião na presidência da Câmara? Exatamente o substitutivo, exatamente aquilo que poderia levar a essa brecha, essa anistia do Caixa 2. E aí, segundo os deputados, não teve consenso em relação a isso, teve muita reação, muita polêmica, muita pressão, e aí Beto Mansur resolveu tirar de pauta de ofício, ou seja, por uma decisão dele. Isso é o que disse o deputado Beto Mansur. Também a gente conversou com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, mas antes eu queria chamar o que disse o deputado Beto Mansur. Por favor. Quem decide pauta é o presidente da Câmara junto com os líderes. Eu fui convidado para poder dirigir os trabalhos nessa segunda-feira porque conheço o regimento e procuro sempre ajudar. Agora, o que estava na pauta para ser votado não era do meu conhecimento. É lógico que houve um envolvimento da maioria, da quase totalidade dos líderes da Câmara no sentido de lutar para a aprovação desse projeto. O que aconteceu, todos viram. Houve um tumulto muito grande. Os líderes que estavam defendendo esse projeto não apareceram no plenário.
e eu, por decisão minha, suspendi a sessão e retirei o projeto da pauta. Bom, depois dessa entrevista que eu fiz com o deputado Beto Mansur, eu fui ouvir o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Mais cedo ele já tinha me dito que não vai mais votar de forma separada essa proposta de criminalizar o Caixa 2. O que ele defende agora é que isso seja votado de forma conjunta com as 10 medidas de corrupção, aquelas que estão sendo discutidas na comissão. Vamos ver um trecho dessa entrevista que eu fiz com o presidente Rodrigo Maia. Não estava na presidência ontem. Havia um pedido de muitos líderes para se pautar esse tema. Eu apenas disse o seguinte: se os líderes quisessem pautar, essa era uma decisão que cabia aos que estavam presidindo a casa, né? E eu disse que se fosse para votar o texto que foi apresentado nas 10 medidas anticorrupção, o texto do Ministério Público, que é um texto objetivo e claro, que do meu ponto de vista não havia problema, até porque esse texto tem apoio da sociedade. Qualquer outro texto ia gerar dúvidas como se gerou nas últimas horas. Essa questão da anistia, da criminalização do Caixa 2, o senhor não vai mais pautar em plenário de forma separada? Separado de jeito não, a gente tem que votar as 10 medidas. A gente já viu que a comunicação, como eu sempre falo da comunicação, ela é muito importante. Ela foi mal feita. É importante que a Câmara restabeleça, né, o seu rumo, o seu caminho, e que na hora certa, quando a comissão especial tiver encerrado seus trabalhos, que ela vote o projeto das 10 medidas, incluindo também o tema da criminalização do Caixa 2. Bom, vou voltar a falar então com a Cristiana aí, com o Camarote. Gente, o que não faltam são expressões populares que esclarecem perfeitamente o que a gente estava falando, né? Jabuti é a expressão usada na Câmara, bacalhau foi o que um outro deputado ali usou. Aí a gente tem batata quente, mico preto, tem um monte de expressão, mas o fato é que a coisa quase aconteceu e acabou sendo retirada de pauta, né? Isso é sério, no meio da noite. É pegadinha, né? Pegadinha, surpresinha. Mais ou menos uma pegadinha. Eu estava olhando aqui o projeto do deputado Regis Oliveira, porque esse projeto é um projeto complexo para danar de reforma política. A gente sempre fala que o diabo mora nos detalhes, que disciplina pesquisas eleitorais, várias coisas do sistema eleitoral, e era nesse projeto que ia entrar essa emenda aí sobre o Caixa 2. Evidentemente que não ia conseguir aprovar o projeto todo, esse era inicialmente, mas eu acho que o que ficou claro hoje é o seguinte: este assunto não foi tratado ontem, mas será tratado sim ali no bojo das 10 medidas do Ministério Público. Agora, o que é mais curioso é que nós todos estamos falando aqui que esse projeto prevê anistia passada, e os deputados, Rodrigo Maia disse isso há pouco, o Carlos Sampaio disse também, que esse projeto é um projeto necessário, reivindicado pela sociedade, que quer a criminalização do Caixa 2. Então, mas a questão é que ele passa uma regra, criminaliza daqui para frente e não daqui para trás. Por quê? Porque a delação premiada da Odebrecht, a gente já sabe, isso já veio a público, tem a citação de 200 nomes de parlamentares ou ex-parlamentares. Então, essas pessoas podem ser envolvidas em investigações e crimes na Lava Jato pelo Caixa 2 de sua campanha. É a única coisa que a gente consegue enxergar como justificativa para essa pressa em aprovar essa matéria. Camarote, o que a gente está vendo é exatamente... isso mostra de um jeito bem transparente o tamanho da crise. Porque todo mundo sabe que Caixa 2 é uma questão que sempre existiu. Mas agora a Lava Jato está tornando essa situação impossível de não discutir. É o que diz a Cristiana. Isso vai ser tocado, né? Verdade, Cris, verdade, Leilani. Olha, é aquela expressão, jabuti não sobe em árvore. Então é por isso que essa expressão, um jabuti apareceu. Exatamente. Então, o que é que a gente tem visto aqui? Ontem foi um lógico movimento de desespero e de tentativa de esperteza. Por que esperteza? Achar que ninguém ia perceber esse movimento. Foi um movimento claramente articulado pelos principais partidos, a partir do Partido Progressista, o PP, que é exatamente esse partido que já tem ali na linha lá do ano passado, naquela primeira lista do Janot, onde aparece o maior número de parlamentares, são os parlamentares do Partido Progressista, e o que a gente percebe claramente é que era uma tentativa de anistia
geral, de anistia para trás, porque exatamente muito desses parlamentares que receberam recursos via Caixa 2, eles, pela legislação atual, eles podem sim ter, inclusive, uma penalidade de até 5 anos de prisão. Então, o que estava se tentando é, tudo bem, daqui para frente a gente muda as regras. A gente percebe que tinha uma simpatia, claro, e uma mobilização do Senado, aí depois a gente vê a negativa do presidente Renan Calheiros, a gente vê que tinha um consenso, como o próprio Rodrigo Maia admite, 2 líderes em relação a isso, e aí a gente ia ver entrar uma emendinha ali de última hora para anistiar o para trás. Então essa era a esperteza que a gente estava vendo ontem aqui, sendo que ninguém teve coragem de apoiar isso publicamente. E por isso o recuo que a gente viu na mesma intensidade. Era ali aproveitar uma votação que não era para esse objetivo. Eu estava conversando com vários parlamentares hoje. Poxa, a gente não foi convocado para isso. A gente foi convocado para outra pauta. Né, tinha sessão do Congresso. Ia ser voto de liderança, exatamente. só os líderes votando. E ninguém se comprometeria. Então era uma esperteza aqui das grandes. Que, se não tivesse a imprensa e não tivesse tido também denúncia de alguns poucos deputados, a gente viu ali o pessoal da Rede, o pessoal do PSOL, poderia, e teria era uma manobra para acontecer de forma muito rápida aqui e, se possível, também em votação no Senado Federal. A gente ia ver realmente aquele trem da alegria aqui na Câmara dos Deputados. Cris e Camarote, eu vou falar com o Breno Melaranho sobre esses projetos, sobre Caixa 2, sobre a criminalização desse procedimento. Se vocês quiserem participar, por favor, é só falar, vocês entram aqui na entrevista. Bom, vou voltar então a conversar com o Breno sobre essa questão do Caixa 2. O Caixa 2, ele não está tipificado como crime no Código Penal, mas como a gente estava conversando, como eu estava conversando com a Cris e o Camarote, ele pode ser punido porque já existem outras leis que prevêem punição para esse tipo de crime. Mas ele não está tipificado especificamente como crime. Exato, é uma campanha que tem a Caixa 2, né? As pessoas respondem pelo fato de omitir declaração perante a Justiça Eleitoral, que é a chamada falsidade ideológica eleitoral, lá de uma lei de 1965 do Código Eleitoral. Agora, o crime de Caixa 2 em si, que seria utilizar recursos não contabilizados em campanha política, ainda não existe. Né? Então, veja, hoje, né, as pessoas... Ou seja, é uma prática que a gente sabe que existe, exato, mas não é reconhecida como crime. Exatamente. A conduta não é prevista especificamente como crime, mas dá para se enquadrar na falsidade ideológica eleitoral, né, que a pena é até 5 anos, né, e dependendo das circunstâncias, Leilani, também outros crimes podem advir daí, né, como, por exemplo, participação em peculato, corrupção passiva, até lavagem de dinheiro. Né, mas você tem, pelo menos, esse crime cuja pena é até 5 anos de falsidade ideológica eleitoral, numa lei lá de 65. Qual é a ideia? A ideia é se criminalizar especificamente a conduta de Caixa 2, que seria utilizar em campanha política recursos não contabilizados. Né? Especificamente, ainda não existe. Agora, caso isso venha a acontecer e seja definido essa criminalização de recursos não contabilizados, não necessariamente isso vem junto com essa anistia, como foi proposto ontem nesse projeto. Exato, claro que não. Como essa nova norma seria mais específica, né, passaria a se aplicar essa nova norma. Agora, há que se ver que pena que o legislador vai combinar, vai prever. Né, porque isso fica valendo para trás, então, Breno? Depende. Se for mais benéfica ao réu, sim, retroage, atinge fatos pretéritos. Né? Então, na legislação atual, né, o Caixa 2 em si, fora outros crimes que podem ter, como a gente falou aqui, o Caixa 2 em si configura essa falsidade ideológica eleitoral, cuja pena é até 5 anos de reclusão. Né? A norma mais específica vai ter uma pena combinada. Né? Se essa pena for menor, ela pode
automático. A Constituição seria, prevê isso. Exatamente. Decidia da eficácia da lei, aí valeria a nova lei, né, que teria essa pena combinada de 2 a 6 anos, que é mais grave do que a pena de até 5 anos da lei antiga lá de 1965. Só para a gente encerrar, a gente viu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que ele quer voltar à criminalização do Caixa 2 junto com as 10 medidas de corrupção. É bom assim ou é preciso uma lei em separado? Olha, eu acho mais profícuo, mais eficiente e mais eficaz mesmo, até cuidadoso, né, em separado. Porque, veja, cada uma dessas questões, né, que se quer reformar, né, cabe uma imensa discussão, né, para que também direitos e garantias individuais não sejam afetados, para haver exatamente um equilíbrio. Né? Então, cada uma dessas questões que se discuta, né, a mudança em cada uma dessas questões. Né? Agora, a grande questão disso que a gente estava falando seria, né, colocar nesse projeto de lei, né, uma anistia. Aí dependeria do tamanho da pena do novo crime. Né? E aí seria assim, seria uma tentativa de golpe até em cima da própria. Aceitou a denúncia contra o ex-presidente Lula.